Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Alavancagem Secreta VIP. Hoje a gente vai estar falando de um assunto bem importante em que eu acho que deve entrar muito em consideração também, que é justamente a psicologia dos candles, candlesticks, a movimentação das velas, junto com price action e volume. Eu tenho certeza que vai dar o amp aí nas suas análises e melhorar tanto os seus gatilhos de entrada, como também você não está entrando em entradas ruins, beleza? Então vamos fazer aqui passar umas informações mais ou menos sobre isso para a gente debater nas aulas ao vivo, beleza? Antes de tudo, uma forma de sintetizar 4 informações bem importantes e bem dinâmicas e didáticas é a abertura da vela, a abertura do candle, abertura, né, pessoal, do candle, e fechamento do candle. Aqui, digamos que essa vela deixou essa mínima e deixou essa máxima do preço, certo? Então, nesse período de tempo, digamos que aqui seja uma vela de 5 minutos, a abertura da vela foi aqui, ele buscou um pouco abaixo, deixando essa mínima, subiu, fechou aqui, mas a máxima desse candle foi aqui. Então, em um gráfico de 5 minutos, cada candle vai representar 5 minutos de negociação. E ao saber qual foi a máxima, qual foi a mínima e a abertura e o fechamento naquele período, eu posso fazer uma análise comparativa com os candles anteriores e assim extrair dados importantes para a gente estar fazendo as nossas análises no mercado. Beleza? Dependendo do contexto da posição do gráfico em que aparece determinada vela, podemos ter um sinal de entrada como ponto para se posicionar, para a gente estar fazendo a nossa entrada, como também a gente está se resguardando a não fazer uma entrada ruim. Você analisando candle a candle. Quando o trader observa vela a vela, pessoal, se desenrolar no mercado, basicamente ele está buscando sinais. Ou sinais de urgência ou sinais de indecisão. Certo? Deixa eu tirar esse candle aqui. Digamos que um candle de corpo longo, né? Um candle de corpo longo, a famosa vela elefante ou Marobozu, como é o mais chamado o nome dele. Aqui no caso, o Marobozu, ele vai estar sugerindo uma urgência dos compradores, quando ele é altista, claro, e a urgência dos vendedores quando essa vela é de baixa, quando é um Marobozu com a pressão baixista, certo? Mas um contexto importante que a gente tem que falar aqui também, de extrema importância no caso, se a tendência de alta já vinha se prolongando e adquire uma inclinação grande e larga com o Marobozu distante da média móvel de 20 períodos, aí já é um sinal de exaustão daquela tendência de alta que está se formando, e assim podemos já analisar uma situação de possível reversão de tendência. Da mesma forma, um candle de sombra inferior grande, em geral, denota uma força dos compradores, mas se aparece no topo esticado distante da média de 20, passa a ser um padrão de reversão baixista, conhecido como um padrão de velo enforcado, né, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês uma situação no gráfico que quer dizer isso. Que quer dizer isso? Deixa eu colocar a média de 20. Pronto. Digamos que... Deixa eu só procurar um gráfico. Deixa eu tirar o MACD aqui. Pronto. Perfeito. Basicamente, essa movimentação. Vocês estão vendo aqui que existe essa resistência aqui que já foi. Mas o preço esticou distante da média. A média já está aqui nesse momento porque o gráfico já chegou, mas provavelmente a média já estaria distante devido a essa inclinação. Formou o Marobozu em uma região de resistência, sendo assim identificando a nossa reversão de tendência. Isso aqui é um padrão muito bom para reversão de tendência, certo? Que funciona bastante. Exaustão no movimento de alta, o Marobozu chegando em uma região de possível resistência de preço. Então, sendo assim, fazendo a nossa reversão, que foi o que aconteceu, bateu na nossa resistência e reverteu a tendência, deu uma boa acumulada aqui, mas já formou aqui uma tendência de baixa, certo? Um contexto bem legal para vocês estarem analisando aí e fazendo as suas análises no mercado. Vou te fazer aqui uma pergunta bem legal. Se eu tampo meu gráfico e te mostro uma vela só, aí eu te pergunto, é para comprar
ou para vender? Você deveria responder: é impossível. É impossível saber se é para comprar ou vender, sem saber qual o contexto do que está acontecendo no gráfico. É justamente aquilo que eu passo para vocês, que até para a nossa estratégia em si, você tem que analisar a movimentação do que está acontecendo no gráfico anteriormente. Então você tem que estar sempre fazendo essas análises. Então é impossível você fazer um tipo de análise com um candle só, uma velinha só. Nesse caso, pessoal, a maioria dos padrões de vela é de reversão. No geral, a maioria dos padrões de vela são de reversão. Mas também temos alguns de continuação. Vocês vão estar vendo lá no PDF, tem todos os padrões lá, tanto de reversão como de continuação, os que eu acho de fundamental importância. A maioria dos padrões de vela, pessoal, são de reversão. Mas também temos alguns de continuação. Lá no PDF vai ter todos os padrões de reversões em que eu acho importância e o de continuação também, em que eu acho de fundamental importância. Mas é imprescindível que você identifique a tendência a priori, a tendência maior, a tendência majoritária. Depois de identificar a tendência, seu olho começa a buscar informações nas velas, certo? Então você identifica primeiro a tendência maior e assim você vai fazendo as suas análises nas velas. Essa é uma hierarquia da nossa análise. Primeiro se identifica na tendência, depois buscamos os padrões que identifiquem se essa tendência está se esgotando ou se essa tendência tende a continuar. Eu vou te apresentar os melhores padrões de vela, como eu já falei, tem lá no PDF, depois a gente vai fazer uma aula só disso. E a referência aqui, em que eu gosto de usar, já utilizei alguns livros, Bíblia dos Candles, tem também o Guia Definitivo de Padrões de Vela, Guia Definitivo de Padrões de Candlesticks, é mais ou menos o nome do livro, se vocês quiserem procurar depois, é muito bom esse livro também. E é nesse módulo que vamos falar de volume, certo? Para a gente estar confluindo com as nossas análises. Por quê? O candle, ele me diz o que houve na negociação em determinada região de preço. Mas o volume é que vai te mostrar praticamente quando foi a negociação em determinada região. E tipo, o volume de negociação ele vai te levar além. Por isso que eu sempre falo que é algo muito importante o volume de você estar operando com volume de negociação. Em qualquer tipo de operacional. Tanto no nosso, como em Price Action também. Se você começar a identificar essas movimentações, vocês vão ter bem mais resultado também. Certo? Uma análise comparativa, pessoal, com as velas anteriores e as barras do volume associadas a esse candle, e levando em consideração também o contexto do mercado, podemos obter um grau ainda maior de confiabilidade nas nossas operações. Como assim, Geniel? Vamos lá, deixa eu mostrar um exemplo. Pronto, aqui. Digamos que a vela já está em exaustão, deu o Marubozu na nossa região de resistência, volume crescente aqui, volume forte de alta, podendo até continuar essa movimentação. Eu esperaria também para fazer a nossa análise. Como eu esperaria? O Marubozu bateu na nossa resistência, já senti aqui que ficou abaixo da média, abaixo da média aqui dos padrões das velas que já vinham. Essa vela já ficou menor, ou seja, identificando que pode acontecer uma reversão. O volume comprador já está diminuindo. Logo após, continuou crescente, mas a resistência segurou, tanto que ficou acumulado aqui e vindo assim também a derreter, certo? Ou seja, já perdeu o volume de negociação comprador aqui, já está vindo para o mais alternado de velas de alto e de baixo, assim, demonstrando que aquela força de alta ela diminuiu, entendeu? Assim, como já formou o padrão de vela aqui na minha região de resistência, já vi que posso identificar uma tendência de baixa aqui também acontecer. Geralmente, quando pega uma reversão muito forte, o volume de baixa também já vem bem forte. Um exemplo aqui para vocês, já vem bem forte. Uma região acumulada, rompeu a nossa média de 20, o volume vem bem forte, bem forte mesmo, identificando realmente uma força vendedora aqui. Então, isso aqui, cara, ele vai abrir um leque de possibilidades para vocês tanto estarem fazendo entradas com mais assertividades e também possivelmente sair de possíveis armadilhas em que vocês podem estar encontrando no mercado. Beleza, pessoal? Informação de fundamental importância. Então, se analisarmos apenas as velas sem a barra de volume associada a elas, estamos deixando na mesa, como já falei, uma informação muito importante
que a gente pode estar usando a nosso favor. Então vamos ver agora tudo que você precisa saber sobre velas price action com volume, para você ter vantagem em relação às outras pessoas que não utilizam dessas ferramentas, estar fazendo essas operações e terem mais resultados nessas operações. Vamos lá. Digamos que o Marobozu foi lá. Aqui, pronto. Buscou a minha região de resistência aqui. Então, a força predominante aqui vai ser de indecisão, pois o preço chegou lá, mas se fechou abaixo. Ou seja, o tamanho dessa vela, o tamanho que ele percorreu é bem menor, bem inferior, que é justamente na formação aqui praticamente de um martelo, mas já forma aqui um padrão de indecisão chamado... Não é um padrão de indecisão em si, mas o padrão de indecisão seria um doji. Mas aqui a gente já vê que a força compradora já é menor. Então, identificando que uma força vendedora pode vir e fazer uma reversão. Vamos continuar. Então, quando olhamos vela a vela, o que queremos saber é se a força está com o comprador ou se a força está com o vendedor. E se vamos entrar na compra ou na venda. Simples, pessoal. É basicamente isso. Então, pessoal, continuando. Quanto ao volume, se eu tenho um grande deslocamento do preço, um candle de corpo longo, com pouca sombra, eu quero ver o volume acima da média, confirmando todo esse deslocamento do preço. Se eu tenho pouco deslocamento do preço e uma vela com corpo pequeno, eu quero ver o volume abaixo da média, certo? E o inverso dessa relação de preço e volume são as anomalias. O que queremos aqui é um volume sempre crescente na direção que estamos operando. O volume confirmando a tendência, que é o que a gente usa na nossa estratégia, pessoal. Aqui, digamos que a gente identifica a região forte ou fraca no gráfico e a confirmação do volume para a gente estar fazendo a nossa análise ali de compra ou venda, a gente vendo aquela urgência de compra ou venda, usando o volume a nosso favor para a gente estar melhorando nas nossas análises, beleza? Quanto mais negócios temos em uma região, mais relevante ela é, isso é fato. Então, quanto maior o volume no momento em que o preço toca a resistência ou suporte mais significativo, pode-se usar uma média móvel no volume, beleza? Depois de um movimento unidirecional, um forte volume pode indicar uma exaustão da tendência, ou seja, no início de uma tendência queremos ver um forte volume, agora essa tendência já vem acontecendo há um tempo e a tendência é o clímax, uma exaustão parabólica basicamente. Assim, um forte volume pode sinalizar topos e fundos, pontos interessantes para você tá realizando as suas operações ou vendo, analisando também uns pontos que a gente não deve estar entrando, certo? Beleza, pessoal? E basicamente isso. Vejam e revejam essa aula, é muito importante essa aula também para vocês estarem identificando essas movimentações, confluências. Qualquer dúvida vocês vão lá no meu privado, pode me chamar que eu vou estar respondendo todas as dúvidas, beleza? Então, até a próxima aula.